Exposto, milionário finge ser pobre e choca a todos na busca por sua mãe e seu filho. A cena era digna de um filme. Ricardo, um homem de 35 anos com um passado de luxo e ambição, estava prestes a mudar tudo. Ele trocou mansões por um barraco simples em uma favela de São Paulo. O motivo? Uma dor profunda no peito, uma ferida que nunca cicatrizou, o abandono da mãe Maria Clara, que o deixará quando ele era apenas um menino. A busca por sua identidade, por um filho que nunca conheceu e pelo perdão, o levou a viver como um morador humilde, cercado pela dureza do cotidiano. Ao chegar na nova vizinhança, Ricardo foi imediatamente atraído pela feirinha local, um colorido contraste com a vida que deixará para trás. O cheiro de frutas frescas e o som das vozes animadas envolviam o ambiente. Ali encontrou Dona Maria, uma senhora de olhar acolhedor e mãos calejadas, que lhe ofereceu um sorriso genuíno. "Bem-vindo, meu filho", disse ela, e as palavras penetraram seu coração como um bálsamo. Ricardo se apresentou como rico e a partir daquele momento, sua vida começou a se entrelaçar com a da comunidade. Dona Maria lhe ensinou não só a cultivar a terra, mas também a importância da solidariedade. Ele aprendeu que a riqueza era medida pelo amor e união dos vizinhos, não pelos bens materiais. As noites eram frias, mas sua nova família aquecia seu coração. Entretanto, os olhares desconfiados e os comentários sussurrados cercavam Ricardo, que carregava o peso de um passado que não podia esquecer. "Olhe, lá vem o morenão", dispararam algumas crianças, e ele sentiu um frio na barriga. Mas quando as tempestades do preconceito ameaçavam derrubar seus sonhos, havia sempre um sorriso, uma mão amiga que lhe lembrava de sua decisão. A vida simples com suas dificuldades, lhe ensinou que cada manhã era uma nova oportunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a vida de Ricardo estava prestes a ficar ainda mais complicada. Uma noite, enquanto os vizinhos se reuniam para uma roda de conversa, ele ouviu um sussurro devastador. Sabia que ele é um bilionário disfarçado? Seu coração disparou. A notícia de sua identidade poderia acabar com o laço que estava construindo. A sombra do passado, sua mãe Maria Clara, numa casa de idosos, nunca pareceu tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. Seria agora ou nunca. Ricardo se viu à beira de um colapso, forçado a fazer uma escolha. Revelar quem ele realmente era, se arriscar a perder tudo o que conquistou, ou permanecer como um impostor, navegando nas águas turbulentas da mentira. O tempo corria contra ele, e em meio a tudo isso, há uma verdade que precisa ser desvelada. Será que ele encontrará a coragem de se confrontar com seu passado e se perdoar pelas escolhas feitas? A verdade sobre sua mãe e o filho que nunca conheceu o aguardava. O sol nascente iluminava a favela com um tom dourado, mas Ricardo não conseguia sentir a beleza daquele momento. Seu coração pulsava frenético, a verdade sobre sua identidade como um bilionário pesando como uma âncora. Ele se lembrava do olhar desconfiado dos vizinhos e da forma como, de repente, todos pareciam mais distantes, como se uma barreira invisível tivesse se elevado entre ele e sua nova família. Naquela manhã, ele decidiu fazer algo diferente. Precisava conversar com Dona Maria sobre seus medos. Ela, com sua sabedoria e amor, poderia ajudá-lo a encontrar um caminho claro. Enquanto caminhava em direção à barraca de Dona Maria, o ar estava pesado. O murmúrio da feirinha, que antes trazia alegria, agora soava como ecos de sua confusão. "Oi, meu filho. O que aconteceu?" perguntou Dona Maria ao vê-lo se aproximar, sua expressão mostrando preocupação. Ele hesitou, as palavras parecendo presas na garganta. A imagem da mãe que o abandonara e a ideia de um possível filho no futuro se misturavam, criando um turbilhão de emoções. "Dona Maria, eu preciso te contar uma coisa", ele começou, a voz trêmula. "Eu não sou quem você pensa que sou." Ela o olhou profundamente, seus olhos refletindo a compreensão que só alguém que viveu tantas experiências poderia oferecer. "Todo mundo tem seus segredos, meu filho. Às vezes são pesados demais, não é?" Assim que ela pronunciou essas palavras, Ricardo percebeu que não estava sozinho em suas dores. Era um momento de conexão. Ele respirou fundo e decidiu que, se fosse revelar a verdade, que fosse na sua totalidade. "Eu sou Ricardo e eu sou bilionário. Estou aqui à procura da minha mãe. Ela se chama Maria Clara."
A confissão saiu brutalmente como um golpe. Dona Maria ficou em silêncio por um momento, sua expressão inalterada apenas pelo leve franzir da testa. Então é você, o filho dela, disse, quase sussurrando. O nome dela, pronunciado com um carinho que ele não conhecia, fez o peito de Ricardo apertar. E se ela não o aceitasse? E se a notícia se espalhasse como fogo, queimando as pontes que havia construído? Porém, antes que ele pudesse se afobar em suas preocupações, Dona Maria pegou sua mão. Você está aqui agora, isso é o que importa. O que mais encontra dentro de si que quer compartilhar? A força tranquila dela o inspirou. Ricardo percebeu que mais do que uma busca por sua mãe, ele estava em uma busca por si mesmo. Eu estou buscando perdão, Dona Maria. Perdão por me sentir como um impostor, por não ter coragem de ser quem sou realmente, ele explicou, o peso das lágrimas ameaçando transbordar. Essa jornada em busca de sua identidade não era sobre riqueza, mas sobre o amor que ele nunca teve. Nesse instante, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, foi como se um véu se levantasse. O que ele faria agora? Revelar a verdade a todos os vizinhos? No fundo de sua mente, ele sabia que a hora da verdade estava cada vez mais perto. O que aconteceria se eles decidissem rejeitá-lo? Enquanto a comunidade começava a se agitar em torno deles, risos e conversas misturados, Ricardo sentiu que o próximo passo era decisivo. Era a hora que mudaria tudo e ele estava prestes a dar esse primeiro passo. E se a verdade prejudicasse o laço frágil que ele havia construído? A resposta estava imersa na dúvida, mas a única coisa que sabia era que não havia como voltar atrás. A pergunta era, ele estava preparado para enfrentar a maneira como sua nova família veria esse choque de realidades? Ricardo olhou para Dona Maria, cuja expressão era um misto de preocupação e empatia. Nesse instante, o barulho da feirinha à sua volta parecia diminuir, como se o universo estivesse prestando atenção no que ele estava prestes a fazer. Um bolinho de emoções cresceu em sua garganta, insistindo para ser liberado. Ele precisava decidir, revelar ou não a sua verdadeira identidade. Dona Maria, ele começou, a voz quase um sussurro. Vocês são a única família que eu tenho agora, e eu não quero perder isso. Ele sentiu medo e esperança ao mesmo tempo, uma batalha entre a verdade que ele guardava e o amor que estava cultivando naquelas ruas. Dona Maria apertou forte sua mão e sorriu, como se dissesse que a escolha de Ricardo seria respeitada, não importasse como. Meu filho, disse ela com a voz suave, a verdade pode doer, mas viver em mentiras é ainda mais pesado. As palavras dela ressoaram como um eco em seu coração. Ele sabia que ela estava certa, mas a ideia de se expor o deixava em pânico. E se a comunidade o olhasse com desprezo? E se os olhares se tornassem risos e críticas? O pensamento estava ali martelando em sua mente. Ele respirou fundo e tentou se convencer a dar o próximo passo. Eu quero fazer isso. Eu quero me abrir, mas não sei se estou pronto. As lágrimas ameaçavam escorregar de novo, mas ele as conteve, com um esforço que roubou um pouco de sua coragem. Então faça isso quando estiver pronto, Ricardo. Mas não se esqueça de que o amor verdadeiramente pode superar qualquer barreira. Dona Maria, com sua simplicidade, tinha a habilidade de devolver o controle a ele, e um sorriso se abriu em seu rosto. Ricardo olhou ao redor, vendo os rostos familiares, aqueles que haviam se tornado parte de sua vida, mesmo que há muito pouco tempo. O cheiro do pão fresco e dos temperos exalando pela feirinha era um conforto, um sinal de que mesmo no meio da dor, havia alegria nas pequenas coisas. O amor na comunidade era palpável, e ele quase podia sentir a força dela envolvendo-o, acolhendo-o para perto. Eu só espero que eles entendam que eles não me vejam apenas como um bilionário, mas como alguém que também sofre, murmurou ele, enquanto notava as gargalhadas de crianças brincando e as conversas animadas de vizinhos. Esses momentos eram preciosos, e o medo de perdê-los era como ervas daninhas em sua mente, crescendo e sufocando sua vontade de abrir o coração. Com a mão ainda na de Dona Maria, ele tomou uma decisão. Acho que preciso de um tempo para pensar, mas não posso deixar para depois. O que eu sou, minha história, precisa ser compartilhada. Mesmo que eu tenha dúvidas, e mesmo que seja assustador. Dona Maria assentiu, o olhar dela transbordando apoio. Tome seu tempo, meu filho. A verdade é um gesto de amor também, e um dia você encontrará o momento certo. Ricardo sentiu um lampejo de alívio, como se o peso começasse a ser dividido. Mas antes que pudesse dar um passo adiante, uma voz conhecida ecoou na multidão. Luke, quem tá na área, o rico disfarçado de pobre. Era Bruno, um dos seus vizinhos, com um sorriso debochado nos lábios. Toda a confiança de Ricardo se esvaiu. E agora, o que ele faria? Ele estava pronto para enfrentar a verdade, mas não para o escárnio.
Olhando nos olhos de Dona Maria, ele percebeu que a maior batalha ainda estava por vir, e a ideia de se expor trazia uma nova onda de ansiedade e temor. A pergunta pairava no ar. Será que seria capaz de se libertar de seu passado e enfrentar o futuro de cabeça erguida? O que viria a seguir poderia abalá-lo para sempre. Ricardo sentiu o sangue subir à cabeça ao ouvir a provocação de Bruno. O riso debochado do vizinho reverberou nos seus ouvidos como um tambor furioso. Ele olhou para Dona Maria, que imediatamente percebeu a tensão. O conforto que antes o envolvia parecia ter se dissipado, substituído por um manto de vergonha e insegurança que agora o sufocava. Olha só, ele até ficou sem palavras. O que aconteceu, Ricardo? Escondeu a grana na cueca ou não? Bruno continuava com seus ataques, enquanto alguns vizinhos se viravam para olhar, murmurando em murmúrios curiosos e espantados. Ricardo se sentiu pequeno, como se todos os olhos da comunidade estivessem cravados nele, esperando uma reação. Ele podia sentir o peso da expectativa e ao mesmo tempo a pressão do julgamento. Aquilo era tudo que ele temia. O que essa comunidade pensaria se soubessem quem realmente ele era? Bruno, chega de palhaçada! Exclamou Dona Maria, o tom de sua voz cortando a tensão como uma faca. Ricardo é meu filho, e você deve respeito a ele, assim como a todos nós. Dona Maria se colocou na frente de Ricardo, uma figura protetora que o deixou um pouco mais seguro. Mas para ele, a situação não era apenas sobre se defender. Era a tela de sua vida que estava prestes a ser rasgada. Ele queria resolver tudo, contar sua verdade antes que o escárnio escalasse. Ricardo respirou fundo e se lançou. Pessoal, eu tenho algo a dizer. Sua voz tremia, mas havia uma determinação começando a surgir. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção, algumas inclinaram a cabeça curiosas. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Isso tudo é uma farsa. Eu não vim aqui para ser rico, vim atrás da verdade sobre minha família. Eu sou um bilionário, sim, mas sou também uma pessoa que perdeu tudo. Na verdade, estou aqui em busca da minha mãe e do meu filho. As palavras saíram como um gotejar no início de um aguaceiro. Um murmúrio se espalhou entre os presentes, misto de surpresa e choque. Bruno arregalou os olhos, sua expressão se tornou de incredulidade. Só porque você chegou agora não significa que pode se apresentar como a vítima aqui. Você é um verdadeiro trapaceiro. Você é um verdadeiro trapaceiro. Essa frase ecoou na mente de Ricardo, doendo como se todo o peso da sua verdade tivesse sido lançado sobre ele. Mas havia algo diferente agora, uma sensação crescente de liberdade começava a surgir no fundo de sua alma. Ele estava se expondo, e embora o medo ainda o consumisse, a ideia de finalmente se libertar do fardo escondido parecia mais atraente do que se prender a mentiras. Então você se acha melhor que a gente, né? Bruno insistia, tentando reverter o clima. Mas algo estava mudando na multidão. Ricardo podia ver olhares de solidariedade começando a brotar entre algumas pessoas. Ele percebeu que a verdade poderia, sim, construir uma ponte ao invés de um abismo. Eu não me acho melhor, Bruno. Apenas sou uma pessoa que precisa de ajuda. E por favor, se você não consegue ver isso, pelo menos respeite a dor que sinto. Uma mulher da multidão, que nunca o olhara diretamente antes, levantou a voz. Você não está sozinho, Ricardo. Todos nós temos nossas batalhas. Se precisar de ajuda, pode contar com a gente. Aquela simples declaração iluminou algo dentro dele. O que ele pensou que seria uma convulsão de desprezo estava se transformando em empatia. A comunidade começava a entender que por trás do rótulo de bilionário, havia um homem que estava lutando para se reencontrar. Esse apoio inesperado alimentou sua coragem, e Ricardo, sentindo uma nova onda de determinação, exclamou: acredito que eu possa precisar de vocês mais do que nunca. O giro da sua vida estava prestes a mudar, mas as palavras de Bruno ainda pairavam no ar, como um desafio. Será que a dor do passado conseguiria se transformar em força para seguir em frente? Ele olhou para Dona Maria, que sorriu encorajadoramente, mas a batalha ainda não tinha acabado. Era hora de enfrentar os fantasmas que o assombravam, e ele sabia que precisava fazer isso. Antes que o próximo passo pudesse ser o de deixar tudo para trás ou se firmar de uma vez por todas em sua nova realidade. Ricardo sentiu o peso do olhar da multidão enquanto o murmúrio da conversa se transformava em um zumbido quase ensurdecedor. O apoio inesperado da mulher o fez sentir que a estrondosa verdade poderia ser a chave para um novo começo. Ele olhou nos olhos daquelas pessoas, buscando conexão, tentando ver além da desconfiança que ainda pairava no ar. Mas a verdade que ele carregava não era fácil de engolir. Dona Maria, ainda ao seu lado, sentia as mãos de Ricardo começarem a tremer. Ele não havia apenas revelado um segredo,
mas também exposto à dor de uma perda que o acompanhava a cada passo. A lembrança da sua mãe, envolta em mistério e distância, apertou seu coração como uma mão fria. Ele sabia que precisava encontrar respostas, e isso significava enfrentar os sentimentos enterrados por muito tempo. Os olhares começaram a se tornar mais compreensivos. Algumas pessoas mexiam nas roupas, esperando decidir se eram capazes de apoiar ou criticar. E enquanto o silêncio predominava, Bruno parecia se debater entre o desejo de atacar e a necessidade de recuar. Essa indecisão era evidente na sua expressão perdida. Mas mesmo assim, ele ainda lançou um olhar desdenhoso. E se isso tudo for um teatrinho para enganar a gente? Olha só, bilionário, querendo ganhar notoriedade. A provocação soou mais como um último suspiro de alguém em desespero do que uma acusação válida. Ricardo respirou fundo, sentindo que o desafio de Bruno poderia ser seu teste final. Era a hora de ele realmente se abrir e deixar sua vulnerabilidade guiar a conversa. Ele respirou fundo, como um mergulhador prestes a se jogar nas águas profundas. Sabe, Bruno, é muito fácil tentar derrubar os outros com palavras. Mas eu não estou aqui para brigar. Estou aqui para explicar meu coração e toda a carga que carrego. Estou buscando minha mãe e meu filho que eu perdi ao longo do caminho. Nesse momento, as pessoas ao redor começaram a se movimentar. Algumas se aproximaram. Outras pareciam como se estivessem se reanimando. Ricardo teve a impressão de que mais do que apenas sílabas, sua exposição estava fornecendo uma nova perspectiva, uma nova chance de entender o que significava ser humano. Naquela fração de segundo, percebeu que seu caminho estava se entrelaçando com o de outros, uma tapeçaria de dores e esperanças compartilhadas. E assim, ele decidiu compartilhar o que de mais íntimo guardava. Perdi tudo quando o mundo virou de cabeça para baixo. Eu tinha tudo, riqueza e status, mas não um lar. Meus pais se separaram e a casa onde cresci se tornou um distante eco. Quando a tempestade levou minha família, eu me vi sozinho, navegando em um mar de incertezas. Estou aqui, não por escolha, mas por necessidade, para encontrar suas vozes novamente, para sentir o cheiro do lar que deixei para trás. Naquele momento, até Bruno não teve palavras para contestar. O murmúrio na multidão agora era de compaixão, reconhecimento da dor que todos de alguma forma conheciam. Olhares que antes se fixavam em desprezo agora eram cheios de compreensão. Um grupo de vizinhos começou a se aproximar. Ricardo, podemos te ajudar a encontrar sua mãe. O povo, nossa comunidade, sempre se une em tempos difíceis. Vamos procurar juntos. As palavras de incentivo eram como um bálsamo para a alma de Ricardo. As coisas começavam a parecer diferentes, como se um novo horizonte se mostrasse à sua frente. Mas a verdade estava longe de ser resolvida. Ricardo sabia que muitos desafios ainda o aguardavam, e entre os abraços calorosos que o cercavam, um pensamento se instalou em sua mente: como encontrar o caminho de volta para seu filho, quando ele mal sabia onde estava sua própria alma. Naquela mistura de esperança e receio, o tempo parecia pairar. O que aconteceria a seguir? A busca se tornava uma aventura, mas o caminho ainda era obscuro. E ele, agora em pé diante de uma nova jornada, se perguntava: estaria realmente preparado para tudo isso? Ricardo sentiu um impulso à medida que os abraços que recebia se transformavam em promessas. Promessas de união, de acolhimento, de que ele não estava mais sozinho nessa jornada. Aquelas pessoas até então estranhas, agora se tornavam aliados. Ele sabia que a busca por sua mãe era um ponto de partida, mas a ideia de encontrar seu filho fazia seu coração disparar. A imagem do menininho com os olhos curiosos preenchia sua mente, e ele mal podia esperar para encontrá-lo novamente. Com os braços envolvidos na corrente de apoio, as palavras de Dona Maria ecoavam na sua mente. A comunidade é forte, meu filho. E naquele momento, ele realmente sentiu o peso e a força daquela declaração. Era como se aquelas palavras rasgassem o véu da solidão que ele vinha carregando há anos. Podemos começar agora, um dos vizinhos sugeriu, um homem robusto chamado João. Vou montar um grupo e quem estiver disposto, pode se juntar a nós. Vamos espalhar cartazes, falar com as pessoas da região. Sua mãe pode estar perto, quem sabe? Ricardo assentiu, a adrenalina correndo em suas veias. A possibilidade da nova amizade, a expectativa de reencontrar quem tanto amava, acendia uma chama no seu interior. Ele sorriu com gratidão enquanto observava os vizinhos começarem a se organizar, como um exército em busca de uma missão. Mãos inquietas em papel e caneta, sussurros de encorajamento, tudo parecia estar ganhando vida. E o seu filho, o Ricardo? Questionou uma mulher misturada ao grupo. Você falou dele, mas o que já fez para achá-lo? A pergunta era direta e soava carregada de emoção. Ricardo hesitou. Na verdade, não havia feito muito.
A dor era intensa demais. Ele tinha fugido da responsabilidade, escondido a verdade por tanto tempo que mal sabia por onde começar. Eu não sei onde ele está. Há tanto tempo, tomei decisões erradas. Mas quero ter essa chance de encontrá-lo. As palavras estavam saindo quase em um sussurro, mas o olhar da mulher deixava claro que ela compreendia. Outros começaram a se juntar ao murmúrio, compartilhando histórias de perdas, de recomeços. Cada relato fazia o peso no coração de Ricardo parecer um pouco mais leve. Ele não estava sozinho. Se a gente vai atrás da sua mãe, vamos atrás do seu filho também, disse João, batendo com o punho contra uma mão, como se estivesse estabelecendo um pacto. Ajudar um dos nossos é um dever sagrado. Vamos fazer um trabalho em conjunto. O grupo vibrou com empolgação, enquanto Ricardo sentia a esperança brotar. Era uma sensação revigorante, um sopro de vida em meio a turbilhão emocional no qual tinha estado preso. Ao mesmo tempo, uma angústia nova se fazia presente. A realidade de que ele não tinha a menor ideia de onde procurar seu filho era esmagadora. Em uma cidade grande, com tantas ruas e pessoas, como ele conseguiria filtrar os dados das informações à sua disposição? Seria mesmo possível reencontrá-lo? Os rostos sorridentes ao seu redor pareciam disfarçar o peso dessa incerteza. Contudo, como uma luz que não se apaga, a determinação se solidificou em seu interior. Ele juntou as mãos, fechou os olhos por um momento, agradecendo a cada um daqueles que ali estavam. Vou precisar de todas as forças que puderem me dar, comentou, um sorriso no rosto, mesmo debaixo do peso da expectativa. E vou encontrar meu filho. Eu prometo. A multidão aplaudiu, mas uma sensação inquietante ficou na mente de Ricardo. Mesmo cercado de apoio, havia o silêncio de perguntas sem resposta, dúvidas que pareciam ecoar. O que aconteceria quando confrontasse os fantasmas que o perseguiam? E se ao procurar a verdade, descobrisse algo que não estava pronto para aceitar? Com essa interrogação pairando em seu coração, Ricardo olhou em volta, observando a energia vibrante em seu redor. Seria possível que no caminho para encontrar a sua mãe e filho, ele também descobrisse seu verdadeiro eu? A caminha estava apenas começando, cheia de incertezas. A emoção pulsava dentro dele, um chamado, um convite a explorar o desconhecido. Está preparado para desvendar o que o futuro lhe reserva? Ele sussurrou para si mesmo, enquanto os primeiros cartazes começavam a ser elaborados. O nome de sua mãe e o de seu filho tingindo as páginas em branco de esperança e determinação. Ricardo sentiu o papel entre os dedos enquanto pensava em cada letra escrita com tanta esperança. Era um ato simples, mas carregado de promessas e sonhos. Ele cuidadosamente desenhou um cartaz maior que os outros, destacando o nome de seu filho em letras grandes e visíveis. Junto dele colocou uma foto antiga, onde o pequeno sorriu em um dia ensolarado. Era tudo o que tinha, mas aquele sorriso poderia alcançar corações. Conforme os elos da comunidade se formavam, grupos de vizinhos foram se unindo, cada um trazendo algo, ideias, experiências, até mesmo frutas e bolos para compartilhar durante os esforços. A energia era contagiante, como um festival, mas com um propósito muito mais sério. A música do riso e as vozes altas criavam um pano de fundo para a determinação que pairava no ar. Ricardo observou tudo com um misto de alegria e apreensão. As promessas feitas pareciam pulsar, mas na sua mente uma história diferente começava a se desenrolar. E se, ao desvendar o passado, as cicatrizes se reabrissem? E se, ao buscar seu filho, ele se deparasse com a dor que tinha tentado esquecer? A possibilidade o aterrorizava. Enquanto a movimentação ao seu redor aumentava, Ricardo capturou fragmentos de conversas, histórias de reencontros, de laços quebrados e de perdão. Cada um tinha algo a ensinar, e a cada relato, as reservas dele pareciam se desmanchar, ainda que lentamente. Ele também tinha uma história, uma que precisava ser contada. Vamos fazer um mapeamento do que sabemos. João sugeriu, enquanto deputados do grupo apontavam direções, ligando pontos e histórias, buscando construir uma estrutura para a busca de Ricardo. Se encontrarmos pistas, podemos prosseguir a partir daí. Ricardo sentia um nó na garganta. Podia sentir que cada ideia proposta era um passo em direção ao incerto, uma entrega ao que estava por vir. Ele gostaria de ter confiança de que tudo daria certo, mas a insegurança o agarrava como um vórtice. Quando a comunidade começou a sair para a rua, cada um levando seus cartazes e sorrisos, o coração de Ricardo batia forte. Ele não sabia ao certo o que buscava, mas o desejo de encontrar seu filho era potente. Ao mesmo tempo, cada passo que dava parecia despertá-lo para o que tinha deixado para trás. A dor da separação era uma lembrança, mas uma lembrança que o impulsionava adiante. Dona Maria andava ao seu lado com um olhar de determinação.
Lembre-se, meu filho, o que importa é a vontade de recomeçar. O caminho pode ser longo, mas cada passo te aproxima da verdade. Em um momento de calma, Ricardo olhou para a senhora e agradeceu com um olhar. Ela tinha razão, a força não estava apenas na busca, mas na coragem de se abrir para o que viesse. Ele respirou fundo, e com um último olhar para os cartazes coloridos que enfeitavam as ruas, sentiu que estava finalmente no caminho certo. Vamos lá! Gritou João, a voz carregada de motivação, e a multidão seguiu, a energia tomando conta da cena. Porém, enquanto se moviam, uma figura ao fundo chamou a atenção de Ricardo. Um homem com um olhar distante, quase perdido, observava tudo de longe. Algo nele parecia familiar, e um frio percorreu a espinha de Ricardo. Não era apenas um desconhecido. Era um sinal. E agora, seu coração acelerava por motivos que nem ele compreendia. O que ele está fazendo aqui? Ricardo pensou, o coração disparando, enquanto a figura se aproximava lentamente, como se estivesse em busca de algo que não podia ser ignorado. O que será que esse homem sabia? A busca por respostas estava começando a se desdobrar em camadas que ele jamais imaginara. Ricardo não conseguia desviar os olhos do homem à sua frente. Ele se aproximava lentamente, como se todo o peso do mundo estivesse em seus ombros. O olhar distante, cruzado com um misto de dor e conhecimento, fazia o sangue de Ricardo ferver nas veias. A multidão ao seu redor, antes uma fonte de energia e esperança, agora parecia um eco distante. Pai? A palavra saiu involuntariamente de seus lábios, como se ele mesmo estivesse chocado com o que acabará de pensar. O homem parou bruscamente, seu olhar se fixando em Ricardo com intensidade. Um breve instante de reconhecimento passou entre eles, como se o tempo tivesse parado e o mundo ao redor se calado. Ricardo? Ele respondeu com uma voz trêmula. O coração de Ricardo parecia estar prestes a explodir dentro do peito. Sou eu, Miguel. Miguel, seu irmão mais velho. A última lembrança que ele tivera de Miguel era de um jovem sonhador, cheio de planos que de repente desaparecera. E agora ali estava ele, em carne e osso, mas tão diferente do que Ricardo lembrava. O tempo havia deixado marcas profundas na face do homem que antes era seu companheiro de brincadeiras, agora parecia mais um viajante cansado da vida. Por que você não me procurou? O que aconteceu com você? Ricardo questionou, sentindo o turbilhão de emoções se acumulando. As memórias que ele pensava ter enterrado estavam aflorando e com elas a dor da ausência. Eu não sabia onde você estava. E havia tantas coisas que eu não entendia, Miguel respondeu, a tristeza em sua voz clara e dolorosa. Eu precisava saber a verdade, Ricardo. Precisava entender o que aconteceu com nossa família. A multidão que os rodeava parecia ignorar o reencontro, mas os olhares se voltavam para eles, curiosos, tocados pela cena poderosa que se desenrolava. Ricardo sentiu o peso de todos aqueles olhares, mas isso não importava mais. Ele só queria saber como tinha acabado ali, em vez de ter Miguel a seu lado durante todos aqueles anos. Estamos juntos, agora. Precisamos encontrar nosso pai, e talvez o filho que você está procurando, Miguel disse, trazendo à tona a missão que havia começado como um ato pessoal, mas que agora se tornava um laço de família. As palavras de Miguel abriram uma porta dentro de Ricardo. Ele não estava sozinho. Apesar de toda a dor e conflito, a presença do irmão parecia trazer um conforto inesperado. Uma nova camada de esperança começava a descortinar um caminho que ele não sabia que existia. Eles podiam fazer isso juntos. Você sabe de algo que possa nos ajudar? Ricardo perguntou, tentando reunir as peças daquele quebra-cabeça familiar. Eu tenho algumas informações. Vou te contar, mas precisamos ser cautelosos, respondeu Miguel com um brilho repentino nos olhos. Como se a determinação de lutar pelo que tinha se acendesse novamente. Com o coração acelerado, Ricardo se virou para a multidão, agora mais do que nunca, sentindo que eles eram parte de uma nova família. O abraço caloroso da comunidade parecia encher os vazios que a ausência de Miguel e o distanciamento familiar tinham deixado. Mas, antes que eles pudessem iniciar essa nova jornada juntos, um grito imprevisto interrompeu o momento, vindo de uma mulher que se aproximava, uma expressão de pavor estampada em seu rosto. Ele está vindo! Gritou, olhando para o fundo da rua com os olhos arregalados. Ricardo e Miguel trocaram olhares, uma onda de adrenalina instantaneamente invadindo o local. O que significava aquela nova ameaça? O que ou quem estava prestes a chegar? A busca por respostas começaria a se tornar mais intensa do que nunca. A atmosfera mudou repentinamente. O rosto da mulher refletia um terror que parecia contagioso, e logo murmúrios começaram a se espalhar entre as pessoas da multidão, como um incêndio descontrolado.
Ricardo sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele não tinha certeza do que estava por vir, mas pressentia que algo muito importante estava em jogo. Quem está vindo? Questionou tentando manter a voz firme. O olhar de Miguel se estreitou, sua face embutida em determinação. A força que inexplicavelmente os uniu agora os preparava para a incerteza que se aproximava. Ele não é quem vocês pensam. A mulher balançou a cabeça, seus olhos cheios de desespero. Ele tem um passado sombrio. Perigo. É melhor vocês irem embora agora. Mas a palavra perigo apenas alimentou a curiosidade e o senso de urgência em Ricardo. Ele não poderia desviar o olhar. Algo profundo dentro dele pulsava, pedindo para que ele ficasse e descobrisse a verdade. Miguel puxou Ricardo para um lado longe da mulher, enquanto as pessoas ao redor começavam a se dispersar em pânico. Precisamos ficar juntos, ele disse, sua voz baixa, mas firme. A gravidade da situação o tornava ainda mais próximo do irmão, como se aquele laço recém-descoberto fosse a única âncora em meio à confusão. Quem é esse ele? Ricardo indagou, forçando a própria voz a não se deixar intimidar pelo medo crescente. Um homem poderoso. Ele quer controlar tudo, e tem forças que estão dispostas a tudo. Ele pode ter mais respostas sobre nosso pai e o que aconteceu com nossa mãe. Miguel disfarçou um olhar de preocupação enquanto tentava conter o pânico que crescia ao redor deles. O passado deles estava entrelaçado de forma intricada na busca daquele homem. Nesse momento, um carro preto parou abruptamente no final da rua, pneus rangendo ao frear. Uma sombra surgiu da porta do veículo, alta e imponente, como um predador prestes a fazer sua presa. Ricardo mal podia acreditar no que via. A figura era de um homem bem vestido, cuja expressão imperturbável contrasta com a confusão do Krads. Era como se ele estivesse acima da situação, completamente alheio ao desespero que tinha se instalado. É ele? Ricardo sussurrou, sentindo a adrenalina aumentar. Miguel não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. O desconhecido se movia com uma confiança que era quase assustadora. Precisamos encontrar uma forma de descobrir o que se passa, mas precisamos de cuidado, Miguel murmurou, puxando Ricardo em direção a um beco próximo. O barulho da multidão se dispersando ainda ecoava, mas a curiosidade dos irmãos se transformou em cautela. Eles não podiam apenas se esconder, precisavam agir. Ele sabe algo, Ricardo disse. Um pensamento fugaz atravessou sua mente. Se ele está aqui, é porque fez algo ou porque alguém o chamou. A figura estava prestes a cruzar com eles no beco quando os dois irmãos trocaram um olhar. A conexão entre eles era palpável. A busca pela verdade unia suas vidas, tanto no passado quanto no presente. O medo se transformava em força, e a determinação em uma luz que os guiava. Mas naquela mesma fração de segundo, um grito irrompeu da multidão. Ele está indo embora. Rápido! A voz era aguda e desesperada, e o carro preto começava a se mover, prestes a desaparecer na escuridão da noite. Vamos! Miguel gritou, puxando Ricardo para correr, uma urgência pulsando em suas veias. Eles não podiam deixar aquele homem escapar, não agora que tudo parecia se entrelaçar em um destino maior do que eles mesmos. E enquanto corriam, um pensamento ressoou na mente de Ricardo. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Qual a verdade que estava prestes a desmoronar ao seu redor? A correria pelas ruas da favela era intensa. Ricardo e Miguel, lado a lado, sentiam a adrenalina percorrer suas veias enquanto corriam atrás do carro preto que se afastava. O coração de Ricardo pulsava não apenas pela corrida, mas pela possibilidade de finalmente desvendar segredos que pareciam um labirinto interminável. Eles não podiam deixá-lo escapar. Rápido! Gritou Miguel, enquanto o carro ganhava velocidade. Precisamos de um plano. Ricardo olhou para os lados, buscando uma forma de interceptar o desconhecido. No fundo, a determinação de reencontrar sua família e sanar as feridas do passado inflava seu peito. Uma ideia apareceu em sua mente. Aquela viela. Podemos alcançar a próxima avenida se conseguirmos dar a volta. Ele gesticulou à frente, e os dois irmãos viraram rapidamente à esquerda, desviando da agitação do povo que se dispersava. O carro sumia ao longe, mas não era hora de desistir. A determinação dos dois se misturava à vontade da comunidade que ainda atenta. Havia se reunido em grupos para discutir o que fazer. Liliane, uma amiga que havia se aproximado de Ricardo, apareceu correndo. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para ajudar? Um homem ele pode ter informações sobre nossa mãe e pai. Nós precisamos alcançá-lo, disse Ricardo, ofegante. Com o apoio de Liliane e outros vizinhos, formaram um grupo. O plano era simples e preciso, um cercadinho improvisado. Vamos usar suas motos, a gente pode alcançá-los mais rápido, sugeriu João, que sempre tinha uma solução nas mangas.
E ali, em meio ao clima de urgência e adrenalina, a comunidade se uniu novamente como uma verdadeira família. Ricardo sentia um nó no estômago, mas ao mesmo tempo, um calor crescente de esperança. Ele e Miguel subiram na moto de um dos vizinhos, seu motor roncando como um leão prestes a atacar. Enquanto percorriam as ruas, a essência de união que havia se formado entre eles era palpável. A calçada cheia de cartazes não era mais apenas papel colado, era um testemunho da busca por respostas. Você tem certeza de que é ele? Miguel perguntou, tentando acalmar os próprios medos e confusões. Parece que sim. Ele tem a mesma aura do que nosso pai usava. Ricardo respondeu, a lembrança da figura paterna aflorando na mente. O carro preto já estava na esquina quando eles viram a sombra forte da silhueta se mover, quase como se estivesse esperando pelo confronto. Ricardo sentiu um impulso incontrolável, era agora ou nunca. Vamos! Gritou e acelerou, sentindo o vento bater em seus rostos, levando as inseguranças embora. A moto fez uma manobra ágil, alcançando o carro e bloqueando a passagem. O motorista parecia surpreso e Ricardo, com o coração aos pulos, desceu da moto. Pare! Você tem que nos ajudar! Ele gritou, a voz firme, mas carregada de emoção. O homem, de terno escuro e olhar imperturbável, saiu do carro, como se estivesse apenas respeitando o momento. Vocês não sabem com quem estão lidando, meninos, ele disse, a voz grave e calculada. Estou aqui a mando de forças que não brincam. Então nos diga o que sabe. Miguel respondeu, erguendo a cabeça, cada palavra transbordando a tensão daquele reencontro. Se você sabe algo sobre nossa família, precisa compartilhar. O silêncio que se seguiu era palpável. Os olhos do homem alternavam entre os irmãos. Estava ali a tensão, como se a tempestade estivesse prestes a eclodir. Se vocês realmente querem saber, precisam estar preparados para a verdade. Sobre sua mãe e o que a separou de vocês é uma história mais complexa do que parece. Estamos prontos. Ricardo declarou com firmeza. Ele estava de fato pronto. A busca por respostas era mais forte que o medo. A sensação de se expor foi rapidamente substituída pela necessidade de uma verdade que o libertasse. O homem deu um passo à frente e ao fazer isso, o peso de sua presença parecia cair sobre eles. Então ouçam, a história que vai mudar tudo o que vocês conhecem. E em um sopro, aquelas palavras selariam a passagem para um novo capítulo na vida de Ricardo e Miguel. A noite, antes tão cheia de incertezas, poderia finalmente trazer à luz o que as trevas do passado tentavam esconder. O destino estava prestes a se desdobrar em sua essência mais pura, e os irmãos estavam prontos para enfrentar juntos qualquer desafio que surgisse. Mas, enquanto ouvia as palavras do desconhecido, um pensamento ecoou na mente de Ricardo. Só o amor pode curar as feridas do passado. E ele estava prestes a descobrir a verdade que não só mudaria suas vidas, mas também uniria sua família para sempre. Assim, envoltos na esperança de novos começos, começaram a desvendar os mistérios que por tanto tempo os assombraram. Eles sabiam que aquela jornada em conjunto não traria apenas respostas, mas também a salvação de suas almas. Agora que a história chegou ao fim, se você se emocionou e quer acompanhar mais reviravoltas como estas, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe de deixar seu like especial para apoiar nosso trabalho incrível e comente suas reações. E mais, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio.